Esses daqui são dois modelos de placa de vídeo que você provavelmente não estava considerando. Ah, você já tava, desculpa, você já estava considerando comprar? Que bom. Mas se você não estava considerando comprar, talvez elas devessem entrar no seu radar, porque são dois modelos de placa de vídeo que são excelentes para Full HD, mas elas são iguais e diferentes ao mesmo tempo. São placas que concorrem especificamente pela mesma faixa de preço e que podem interessar para quem está querendo rodar tudo em Full HD, ou quase tudo, dependendo da escolha que você fizer. Como assim? Não entendi. A dúvida é, compensa você comprar uma novíssima ARC B580 da Intel, nem tão nova assim, ou uma novíssima RTX 5050, que talvez nem seja tão nova assim, elas são novas, mas essas novidades que elas trazem realmente fazem diferença? Contra quais elas se comparam? Se você está numa placa de vídeo mais antiga, qual você deve escolher para fazer um upgrade? E de qual placa de vídeo você precisa sair para fazer sentido um upgrade para elas? Como é que é a performance em upscaling? Será que a Intel trouxe alguma coisa para brigar com o DLSS da Nvidia? Será que ela tem uma boa performance em Ray Tracing? Será que é uma placa de vídeo que compensa por conta da diferença de VRAM? Porque sim, existe uma diferença de VRAM, 8 GB contra 12 GB. Agora eu acho que eu tenho sua atenção e ela vai ser muito bem usada. Que olha, talvez você mude de opinião depois desse vídeo. E primeiro eu preciso dizer que eu tô muito feliz, porque esse aqui provavelmente é um dos primeiros, se não o primeiro vídeo que eu faço um comparativo de uma placa de vídeo de entrada entre a Nvidia e não a AMD. Não é uma placa de vídeo da AMD. E eu preciso fazer uma introdução breve para você que não conhece nada sobre a Intel Arc. A Intel Arc, como o próprio nome já diz, é da Intel. É uma placa de vídeo da Intel, uma arquitetura especificamente criada pela Intel e que ela veio para concorrer com as placas de vídeo da AMD e da Nvidia. É uma segunda geração, a Arc B580 e B570 são placas de segunda geração, então já teve uma primeira geração da Intel. Você não está comprando como beta tester. Talvez seja, sei lá, Charlie tester, não sei. Mas você não é um beta tester para saber se está funcionando ou não. A verdade é que está funcionando e está funcionando muito bem. Inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Se você tem alguma dúvida, ficou aí com o pé atrás com essa placa da Intel, saiba que ela está muito mais sólida do que no lançamento. E eu estou trazendo esse comparativo porque é a primeira vez que eu me sinto confiante para realmente trazer um comparativo de uma placa da Intel com qualquer outra coisa que não seja a placa de vídeo da Intel, ou para dizer que pelo menos ela funciona. Então desse lado a gente tem a Intel Arc B580, é um modelo de 12 GB, exatamente 12 GB, e uma placa de vídeo que concorre diretamente com a RTX 5050. Eu sei que pode ter gerado uma dúvida na sua cabeça, pensando, pô, mas eu vi uns preços aí que parece que ela tá concorrendo mais com a 5060, eu vou explicar isso. Na verdade quem tinha que explicar isso é a Intel, mas eu vou explicar isso. O caso dela tá concorrendo com a RTX 5050 é porque ela concorria com a sua antecessora, inclusive aqui vai ajudar você a posicionar para qual placa você gostaria de fazer upgrade, porque a 5050 é o último lançamento da Nvidia da série RTX 50, fazia inclusive uma geração, pelo menos duas gerações que a gente não via uma RTX da série 50, e ela é a RTX mais barata que você pode comprar da série atual. Claro que tem gerações anteriores, mas a geração atual é a mais barata que dá para você comprar. A RTX 5050 não foi bem recebida, aliás a série 50 da Nvidia não vem sendo bem recebida faz algumas gerações, eu acho que desde a série GTX 16 que ela não é bem recebida, porque a Nvidia vem posicionando mal o preço das placas, principalmente no lançamento. Mas se você não estava considerando essa placa, eu acho que você deve passar a considerar, porque pelo menos aqui no Brasil, o preço dela tem aparecido em níveis bem interessantes, eu posso dizer assim. Eu esperava um valor bem mais elevado, foi o que aconteceu no lançamento, mas ela teve quedas rápidas de preço e bem acentuadas, o que posicionou ela perfeitamente para onde ela deveria estar, que é uma placa de vídeo para Full HD, uma placa de vídeo custo-benefício para Full HD que rode tudo em Full HD ou pelo menos quase tudo no Alto ou no Ultra. Na verdade a proposta dela acho que nem é rodar com tudo no Alto ou no Ultra, mas pela configuração dá para rodar pelo menos os jogos atuais. Nós temos diferenças específicas aqui para cada uma, é bom deixar claro que são arquiteturas diferentes, não dá pra gente comparar diretamente as arquiteturas, então não vou ficar falando para vocês um monte de dado técnico, clock e essas coisas, não vai fazer muita diferença, porque o que faz diferença para você é a performance final. Tudo isso já teve no vídeo de lançamento das placas, agora a gente quer ver é a performance. A diferença que a gente tem aqui é que a placa de vídeo da Intel tem 12 GB de memória GDDR6 e a RTX 5050 tem 8 GB GDDR6 também. Não é GDDR7, não é GDDR7, é GDDR6, são 128 bits, 192 bits. E aqui a gente tem PCI Express
5.0x8 e aqui PCI Express 4.0x8. Ah, mas quer dizer que é pior então a placa da Intel? Calma que é bem por aí a coisa. Mas saiba que essas placas são compatíveis com todas as gerações atuais ou mais recentes de processadores ou de placa-mãe, de plataforma. Tem muita gente, essa placa é compatível com a placa-mãe? Sim, é compatível com a placa-mãe. Mas a minha é um PCI mais antigo. Funciona. A minha é um PCI mais novo. Funciona também, tá? Então não se preocupe com essa parte. Em relação a requisitos de fontes, elas estão basicamente na mesma, porque o TDP não é tão diferente, ou pelo menos o consumo que eu também vou mostrar para vocês junto com a temperatura. Mas antes eu preciso apresentar para vocês o que a gente utilizou para testar. A nossa bancada de teste aqui é uma bancada para não limitar a performance das placas de vídeo. Então não adianta nada eu testar com o processador de entrada se ele limitar a performance. Aqui o processador utilizado foi um Ryzen 7 9800X3D, ele está rodando numa X870E. Ele foi refrigerado por um H150i da Corsair. Nós temos uma fonte HX 1500i da Corsair. Para memória 32GB Corsair Dominator 6000 MB-Transfers e para armazenamento 4TB M.2 MP600 da Corsair. Mas para que tudo isso? Eu não vou rodar nisso aqui em casa. Não, eu não imagino que você vai rodar essas placas de vídeo de entrada com esses processadores, mas é importante vocês entenderem que aqui a gente quer mostrar a performance da placa de vídeo sem a limitação dos processadores. Depois eu dou uma dica para vocês do que pode ser uma boa de processador para essas placas de vídeo. E para os testes que eu vou mostrar para vocês aqui, eu comparei em vários jogos com diferentes motores gráficos, com Ray Tracing, com Upscaling, para vocês verem a performance geral. E depois vou trazer um panorama para vocês de como se saíram e de por que se saíram dessa forma. Vou começar aqui pelo Alan Wake 2, a gente rodou aqui no preset PlayStation 5 qualidade, é um preset que não existe no jogo, a gente inventou da cabeça, mentira, a gente pegou do Hardware Unboxed, eles pegaram um preset equilibrado para rodar esse jogo e que faz sentido para essas placas de entrada, como vocês podem ver no resultado. Ele tem a qualidade visual do PlayStation 5, mas não tem o peso que tem um PlayStation 5, ou seja, vai rodar com FPS acima de 30, né? Nossa! E aqui a B580 fez 65 de média, 53 de mínima contra 68 de média e 57 de mínima da 50-50. Eu diria que é basicamente um empate técnico, apesar das mínimas da B580 estarem piores. Então a gente tem uma diferença ali de 7% na mínima e de 4% na média. Na média, basicamente um empate técnico, tá um pouquinho fora da margem, mas é uma boa performance. As duas conseguiram acima dos 60 FPS, com as mínimas um pouco melhores nas 50-50. Rodando agora com o mesmo preset, mas com o Ray Tracing no médio, aqui a B580 fez média de 30 e mínima de 26, e a 50-50 exatamente a mesma performance. Então um empate, não é nem técnico, empate das duas placas, a mesmíssima performance, e uma boa performance inclusive, porque as duas estão utilizando o Ray Tracing no médio, e a gente não tá utilizando Upscaling, ou seja, elas conseguem rodar com preset de PlayStation 5 e com Ray Tracing, coisa que o PlayStation 5 deixa pra lá. Agora rodando no mesmo preset, né, mas com o Upscaling, rodando aqui com o FSR, né, porque a gente tem o FSR, não tem o ZSS, que seria o Upscaling específico, o DLSS da Intel, então a gente tem que usar o FSR. As duas placas tiveram basicamente a mesma performance, tá? Lembrando que a gente tá rodando com Ray Tracing, elas não chegaram a 60 FPS, pelo menos no preset qualidade. A vantagem da placa, no caso da placa da NVIDIA, é que você pode forçar mais a qualidade, ou forçar mais o DLSS, rodar ele, por exemplo, no modo equilibrado, até performance, que ele vai ter uma qualidade visual melhor do que o FSR, tá? Porque aqui não tem o ZSS implementado no jogo. Em quesito de performance, as duas placas se saíram basicamente idênticas, né? Uma diferença seria um pouquinho a mais, a menos, na média, mais um empate técnico. Não tem Frame Generation para a placa da Intel, então não tem o FSR Frame Generation para você usar, que não dá para ativar no jogo, então só tem a placa da NVIDIA que consegue com o Frame Generation, lembrando que Frame Generation é para dar fluidez, não é para dar mais performance, ou seja, o frame é gerado por inteligência artificial só para preencher ali os espaços de quando você tá indo para lá e para cá, para dar aquela fluidez. Ele não corresponde a um clique, porque é um quadro que não foi criado pelo seu clique, foi criado pela inteligência artificial com informações de quadros anteriores e os posteriores e cria mais um só para preencher. Então por isso que tem mais frames, mas não tem mais performance. Partindo agora pro Call of Duty Black Ops 6, a gente ainda tá no 6, porque enquanto a gente fazia esse vídeo eu não tinha o 7 ainda, mas já dá para você ter uma noção aqui da performance relativa entre as placas, e relativamente a B580 é pior do que a RTX 5050 com média de 74 e mínima de 55 contra uma média de 88 e mínima de 62 rodando no Ultra. Não diria que é a pior performance do mundo da B580, mas é pior do que uma 5050. Quanto? 16% na média ali, mais ou menos. É bastante coisa, e 11% na mínima. Mas a gente tem aqui o milagre do Upscaling, é utilizando o ZSS ou XESS, o Upscaling da Intel, o DLSS da Intel, a gente consegue ir para casa dos 111 de média e 87 de mínima, o que é basicamente a mesma performance da 5050. Você
não vai conseguir perceber 3% de diferença na média. O que é muito bom, isso mostra que o upscaling da Intel, pelo menos em relação à performance aqui, foi muito bem e conseguiu igualar. E eu não sei porque você não usaria nesse jogo, principalmente, os dois upscaling. Então dá pra dizer que tecnicamente elas têm a mesma performance, apesar de que a gente não vai contar o upscaling pra média final. Outro jogo competitivo, o CS2. Aqui a B580 fez média de 247 mínima de 162 e a 5050 média de 263 e mínima de 135. Uma boa performance aí da B580, principalmente na mínima, mas acaba perdendo na média. Então na média a B580 fica 6% atrás, mas na mínima 20% à frente. E olha, não sei, aí você que é jogador profissional pode dizer melhor, mas pra mim, nesse jogo, pelo menos a estabilidade é mais importante do que o frame máximo, né? Então ela não ter aquelas quedas é mais importante. Bom trabalho que a Intel vem fazendo aqui nos drivers, então melhorou bastante e tá aí, brigando pelo menos com a 5050. Dá pra gente utilizar o FSR qualidade aqui para as duas placas e fazer um upscaling para ver qual é o máximo de performance que dá pra arrancar. A B580 continua atrás na média, 287 de média, 197 de mínima, mas a 5050 encosta na mínima, com 316 de média, ou seja, continua melhor na média, e 190 de mínima. E aqui a diferença entre elas cai bastante. Na média, a B580 fica aí 9% atrás, mas fica 4% só à frente nas mínimas. Então, com FSR qualidade, aí, em qualidades mais baixas, elas acabam ficando quase na mesma performance. Cyberpunk 2077, esse é um jogo bem pesado, a gente roda aqui no preset Ultra em Full HD. B580 média de 95 e mínima de 80, uma excelente média. E a 5050 média de 81 e mínima de 68. A B580 fica na frente por boa margem, 17% na média e 18% na mínima. Partindo agora para o preset RT Ultra. E aqui a B580 continua à frente com média de 38 e mínima de 33 e a 5050 média de 32 e mínima de 27. As duas conseguem empurrar acima dos 30 na média, mas só a B580 tem uma estabilidade tecnicamente para você manter ali acima dos 30 FPS, travar nos 30 FPS, e isso tudo sem upscaling. 19% a mais na média, 22% a mais na mínima para B580. Ainda no preset Ultra, mas agora com o upscaling, com o ZSS ou DLSS no modo qualidade, a B580 faz média de 70 e mínima de 57, excelente média, conseguiu passar ali dos 60 FPS e encostar na mínima, e a 5050 média de 56 e mínima de 47. É importante ressaltar que eu não comparei ainda a qualidade dos dois, inclusive teve uma atualização recente aí para o ZSS que adicionou Frame Generation e vários outros recursos, então teve atualizações, a gente ainda não comparou os modelos de upscaling. Eu sei que com a NVIDIA você consegue forçar um pouco mais do que qualidade em Full HD e ter uma qualidade visual muito boa, então eu diria que dá pra gente igualar ali o DLSS, mas na mesma qualidade, pelo menos, né, no mesmo modo de performance ou de qualidade que a gente tem aqui, a Intel está na frente. Utilizando o mesmo preset RT Ultra, mas agora com o Frame Generation, a B580 fica na frente ainda com 125 contra 95 da 5050. Lembrando que aqui é só para dar fluidez, isso não é performance, mas bastante frame gerado aí pelo Frame Generation da Intel, que também tem um Frame Generation, veja você. Isso é um ganho de 32% em relação a 5050. Partindo agora para o modo extremo com o Path Tracing, né, o RT Overdrive, e utilizando o Frame Generation, né, Upscaling e Frame Generation, a B580 faz ali 67 frames contra 60 da 5050. E claro, é bom lembrar que no caso da NVIDIA você tem o Multi-Frame Generation, que faz 2x, 3x e 4x, o que, caso você não tenha entendido ainda, multiplica a quantidade de frames gerados por inteligência artificial e não a sua performance, porém te dá uma fluidez maior. E saindo dos 60 FPS, que é o ideal ali, né, para você ter uma boa qualidade, você tem uma fluidez bacana. Aqui a gente vai estar com um FPS base menor, no caso, porque a gente está fazendo com o Path Tracing, tá? Mas esse aqui seria o extremo do extremo. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, aqui a B580 ficou na frente, 47 de média, 36 de mínima no preset Ultra, e a 5050 média de 33 e mínima de 24. Uma vantagem de 42% para B580 na média e 50% na mínima. É bastante coisa. Aqui eu acho que foi provavelmente o maior ganho, a maior diferença que teve. Então o jogo foi muito bem na ARC B580. Mas o jogo tem o Ray Tracing, rodando com RT no alto, a B580 faz média de 40 e mínima de 30, que tá ok, e a 5050 média de 28 e mínima de 21. 43% na média e na mínima, uma grande diferença em favor da placa da Intel. Rodando agora com o Upscaling, o DLSS ou ZSS, a gente tem a B580 com média de 45 e mínima de 35, e a 5050 encostou, média de 43 e mínima de 31. Ainda continua pior nas mínimas, com 13% de vantagem ali para B580 e tecnicamente vencendo ainda na média com 5%. Aqui não tem como ativar o Frame Generation na B580, a gente não conseguiu um ZSS Frame Generation, um FSR, então tem só o DLSS Frame Generation, e a 5050 faz ali 71 frames com IA, para aumentar a fluidez, lembrando que a gente sai com base de 43 FPS. Forte
Fortnite, outro jogo competitivo, ou tecnicamente competitivo, não sei, as pessoas que jogam competem muito. E aqui a B580 rodando com tudo no alto, saiu com média de 105 e mínima de 90, o que é menos do que uma 5050 que fez média de 118 e mínima de 95, uma diferença ali de 11% na média, 5% na mínima, em favor da 5050. Rodando no mesmo preset alto, mas utilizando o upscaling, o DLSS ou ZSS no modo qualidade, a B580 faz média de 135 e mínima de 112 e a 5050 média de 155 e mínima de 123. Continua atrás ali, né, a B580 na casa ali dos 13% na média e dos 9% na mínima. É um FPS bom para as duas placas, tá? Eu diria que você teria uma boa performance nas duas, apesar de tecnicamente a 5050 na frente, eu não sei, eu acho que teria que ser bem bom para começar a perceber essa diferença entre elas. Agora um port do console Horizon Forbidden West, aqui a B580 no preset muito alto, fez média de 77 e mínima de 67, excelente performance, e a 5050 fez média de 64 e mínima de 56, o que é boa, só não é tão boa porque a B580 é melhor, tecnicamente ela é 20% melhor na média e na mínima. Utilizando o mesmo preset alto, mas agora com o ZSS, o DLSS no modo qualidade, a B580 fez média de 88 e mínima de 76 e a 5050 média de 79 e mínima de 66, 11% a mais na média, 15% a mais na mínima, então tirou bastante da diferença ali que tinha no upscaling, né? Tinha no nativo, mudou para upscaling, aí tirou bastante diferença o DLSS. Utilizando o Frame Generation, aqui a B580 faz média de 147 e mínima de 128, 5050 média de 114 e mínima de 87. As duas estão com uma boa performance, uma excelente performance, mas a B580 vai 29% melhor na média e 47% melhor na mínima. E eu peço para vocês se atentarem a um detalhe importante. Cyberpunk 2077, Ray Tracing, Path Tracing, você já começa a ver o uso alto de VRAM mesmo em Full HD. Algumas atualizações recentes ficou mais equilibrado, mas depois de algum tempo de jogo, coisa que você não vai ver em benchmark, a 5050 pode começar a sofrer por conta da quantidade de VRAM, enquanto que a B580 consegue tocar. E aqui no Horizon Forbidden West, quando a gente está rodando nesse preset, especificamente em algumas áreas, depois de algum tempo de jogo também, você vai começar a encher a sua VRAM e a B580 vai ter uma média e uma mínima melhor. Isso aqui foi só uma amostra, 29% na média e 47% na mínima já é muita coisa e o impacto está na VRAM. Pô, mas não tá com Frame Generation? Pois é, Frame Generation também usa VRAM. Indiana Jones and the Great Circle, rodando aqui no preset Ultra, B580 fez média de 61 e mínima de 52, e a 5050 média de 66 e mínima de 50. A gente tem ali 8% a menos na média, né, e 4% a mais na mínima para B580 comparado com a 5050, mas tecnicamente dá para dizer que a performance é a mesma nas duas, né? 5 FPS ali, vai ter um pouquinho melhor a 5050, as duas conseguem ir bem. O que a gente não testou, porque a gente acabou tirando dos testes isso aqui, é que se você for utilizar, por exemplo, o preset Ultra com Ray Tracing e você começar depois com Upscaling, essas coisas, você não vai conseguir nem abrir na RTX 5050, enquanto que na B580 você abre e consegue rodar. Por quê? Porque ela tem mais VRAM. Então tem, por exemplo, alguns casos que não dá nem para abrir em placa de vídeo de 8 GB. Não é só na 5050, é qualquer placa de 8 GB. Não vai dar não. Starfield a gente acabou eliminando dos testes porque ninguém mais quer ver Starfield. As duas pessoas que veem o vídeo por causa do Starfield ficaram bravas, mas não, é porque não abriu na B580, então esse é um ponto que eu vou lembrar de comentar com vocês, porque no fim ela ainda é uma ARC B580. A 5050 fez média de 41 e mínima de 35, ou seja, a gente pode seguir a vida porque a performance foi bem... Starfield. Stop it. Star Wars Outlaws rodando aqui no preset Ultra, a B580 fez média de 43 mínima de 35 e a 5050 média de 37 mínima de 30, o que é 16% melhor na média, 17% melhor na mínima para B580, e o melhor de tudo é que pelo menos está razoavelmente acima dos 30 FPS ali na média e na mínima. Rodando ainda com o mesmo preset Ultra, mas com upscaling, com ZSS ou DLSS no modo qualidade, B580 fez média de 60 e mínima de 45, enquanto que a 5050 fez média de 51 e mínima de 39, o que dá 18% a mais na média e 15% a mais na mínima em favor da B580 e uma média ali na casa dos 60 finalmente. Utilizando o Frame Generation só dá pra gente ver o Frame Generation na 5050 porque a Intel ainda não colou junto na Ubisoft e não quis fazer ali o ZSS a implementação. 86 FPS ali pra fluidez. The Last of Us Part 2. Aqui a B580 rodando com o preset Ultra fez média de 85 e mínima de 72 e a 5050 média de 71 e mínima de 60, o que é 20% melhor para B580 comparado com a 5050. A gente também testou no mesmo preset muito alto com o DLSS e o ZSS no modo qualidade. A B580 se mantém à frente com média de 102 e mínima de 86 e a 5050 com média de 85 e mínima de 73, o que dá 20% a mais na média e 18% a mais na mínima para B580. E o mais importante, esse é outro jogo que dependendo da configuração, dependendo do preset, você vai estourar a VRAM e a B580 vai fazer diferença de novo. E em resumo, o que dá pra gente entender desse comparativo? Bom, a B580 fez média de 90 e mínima de 70 nos 10 jogos que nós testamos aqui e a 5050 fez média
média de 89 mínima de 64, que dá basicamente a mesma média, porém a B580 é melhor na mínima, 9% melhor na mínima. Esse resultado não é nenhuma surpresa e eu já vou comentar ele, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a média em Ray Tracing. E aqui a B580 ficou à frente, média de 36 e mínima de 30 nos 3 jogos que nós testamos com Ray Tracing, e a 5050 com média de 30 e mínima de 25. Uma diferença de 20% a mais para a B580, ou seja, a Intel está melhor em Ray Tracing do que a Nvidia, olha só que curioso, pelo menos nos testes que a gente fez aqui, né? Ai, mas a B580 vai consumir muito mais porque eu vi o TDP e não sei o que. Então, a gente fez os testes aqui, esse aqui é o consumo do sistema como um todo, não só das placas de vídeo, e o sistema com a B580 consumiu ali na casa dos 300 watts de pico, enquanto que a 5050 na casa dos 277. A diferença foi só de 8% a mais, o consumo não foi tão grande assim na B580. Em relação à temperatura, obviamente não dá para comparar os dois modelos, porque esse aqui é um triple fan, esse aqui é um dual fan, mas é só para vocês terem uma referência. Nível de ruído é muito baixo nas duas placas, são duas placas bem silenciosas, com dissipação de calor muito baixa. Inclusive a Intel, né, isso aqui é meio overkill esse troço, né, em alguns momentos ela chega a ficar em 0 dB, porque esse modelo que a gente testou aqui, o da Sparkle, ele é 0 dB também, e isso acontece com uma certa frequência, é meio exagerado. A temperatura máxima que a gente viu nos testes do Cyberpunk 2077 com a B580 foi de 62 graus, enquanto que a 5050 bateu ali na casa dos 72 graus. Bom, voltando aqui à média, a 5050 ela ficou tecnicamente com a mesma média da B580, porém nas mínimas a B580 foi melhor. Eu culpo em alguns casos, obviamente, a questão da VRAM, porque em alguns casos vai fazer diferença, ou seja mesmo até o motor gráfico, tem alguns motores gráficos que saem melhor, mas o ponto é, a Intel melhorou muito mesmo. E eu posso dizer isso tranquilamente, por quê? Porque a B580 ela foi lançada para ser comparada com uma RTX 4060. Nos testes otimistas da Intel na época, ela dizia que ia ser melhor do que uma 4060 e custar menos. Na realidade, ela tinha a performance igual, às vezes pior do que uma 4060, muitas vezes pior, e o preço também era pior. O que aconteceu com o passar do tempo é que a Intel foi melhorando os drivers em diversas atualizações, e agora a B580 é igual ou melhor do que uma RTX 4060. Por quê? A RTX 5050 é basicamente uma RTX 4060. Ela não é a mesma GPU nem nada, ela é uma GPU de nova geração, tudo bonitinho, mas ela tem a mesma performance de uma 4060, né? Basicamente a mesma performance, como a gente já viu em comparativos aqui. Então, muito bom que a B580 tá chegando nessa performance. O problema é que às vezes ela custa mais do que uma RTX 5050, e é aí que a Intel vacila. Ela tinha que estar custando igual ou menos do que uma RTX 5050. Ah, mas ela tem mais VRAM. Mas também ninguém conhece a bendita da ARC, então você tem que cobrar mais barato para poder se popularizar no mercado. Entendeu? Dito isso, no preço certo, eu iria com certeza de ARC B580. É bom a gente ressaltar algumas coisas. Para você rodar bem essa placa, você precisa de um sistema com suporte a Resizable Bar, ou seja, de Ryzen 3000 para frente ou Intel de décima geração para frente. Se não, nem pense em comprar uma ARC, porque se não tiver o Resizable Bar, e pior, se você não ativar o Resizable Bar, a performance que você viu aqui, ela não tem nada a ver, vai ser horrorosa a performance, então é obrigatório. Já para 5050, tecnicamente dá para rodar nesses sistemas, apesar de não recomendar, porque é uma placa que não faz sentido para esses sistemas tão fracos. Processadores para essas placas, para você extrair o máximo de performance, seria tipo um 14600K, um 5500X3D, um Ryzen 7600, 9600X, um 265K da Intel, qualquer coisa nesse tipo, você já consegue extrair bastante performance desse aqui. Dá para combinar com processadores mais fracos, tipo, sei lá, um 12400, um 5600, né, um 8400F, até dá. Mas assim, tenha em mente que dependendo do caso, pode ser que você precise de um pouquinho mais de performance. A B580, ela tem o tal do gargalo de driver de processador, então, o que é na verdade o overhead de driver, que é um gargalo. Isso significa tecnicamente que se você tiver um processador muito fraco e mais antigo, tipo um Ryzen 2600 e tal, você vai ter menos performance ainda, vai ter um gargalo um pouco mais exagerado, porque o driver não trabalha muito bem, acaba usando recursos de CPU, enquanto que na 5050 tecnicamente você não tem isso. Se você está preocupado em relação ao PCI Express, nossa, mas essa é 5.0x8, essa é 4.0x8. O que acontece? Se você tiver um sistema com PCI Express 3.0, a única coisa que você não pode deixar acontecer é faltar VRAM. Aqui você não precisa se preocupar tanto. Já desse lado você vai ter que se preocupar um pouco. Por quê? Se estourar VRAM, você vai ter uma penalização de performance que pode ser de 4, 6, 8%, até mais, porque você começa a emprestar memória do sistema. A memória RAM é muito mais lenta que a memória da placa de vídeo, que vai afetar definitivamente a sua performance. Em relação à fonte, apesar das recomendações diferentes por modelos e tudo mais, as duas conseguem rodar com uma fonte ali na casa dos 500 watts tranquilamente para sistemas que fazem sentido com ela. Aqui você vê a performance com 9800X3D para você ter uma noção de quanto que elas conseguem entregar no máximo de performance, mas dá uma conferida em outros conteúdos que a gente tem aqui, por exemplo, da 5050 que eu testei com um Ryzen 5600 ou mesmo um 14600K com a B580 para saber como que é a performance com outros processadores. Então, como eu disse já no começo e deu spoiler, a 5050 custando o mesmo preço, eu ainda iria provavelmente numa RTX 5050, a não ser que você preze pelo Future Proof e pegar mais VRAM na Intel. Tem em mente que tem esse probleminha ou outro que pode acontecer, a Intel ainda é um player novo no
mercado, apesar de ter melhorado muito e já dá para fazer um comparativo em nível de igualdade com a AMD e com Nvidia. Tem alguns casos, como por exemplo Starfield, que não quis abrir. Não foi uma grande perda para nossa nação, mas pode acontecer em um jogo ou outro você ter algum probleminha. A boa notícia é que o time da Intel tá trabalhando rápido para resolver isso com atualizações de driver, e a gente teve cada vez mais. A gente literalmente tá baixando mais performance nas atualizações de drivers da Intel. Então diz aí se você teria coragem de enfrentar a da Intel, se essa performance já tá boa para você. Como que tá o preço quando você tá assistindo esse vídeo aí? Como é que tá o preço das duas placas? Qual que faz mais sentido? Qual que você comprou? Qual você compraria? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também se inscreve no grupo de promoções que tá aqui embaixo, ou se não, confere os links que estão aqui dos produtos que foram usados nos testes e vai acompanhando lá o preço das placas para ver o histórico, né? Você quer saber qual foi o histórico do preço? Digita lá no grupo de promoções que você vai encontrar e poder dizer se tá valendo ou não tá valendo a pena. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, vê os outros comparativos que tem no canal, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.